Olá, oi, bom dia, tudo bem, Ali? Tudo bom? Louvado seja Deus, né, por mais um dia, que Deus abençoe o nosso dia. Oi, Helena, Tati, bom dia. Oi, outra Ali, tudo bom? A Janete, sejam bem-vindas, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, né, a nossa semana que tá começando aí, segunda-feira, 23, isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, 23 de maio, Jesus amado. Logo nós já estamos em junho, mais um pouquinho. Passa rápido, né? O dia passa rápido. A palavra de Deus diz assim que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Os dias seriam abreviados, né? Aí a gente pensa, nossa, como que vai ser abreviado os dias? Tá aí. Deus estava falando da internet, né? Estava falando desse tempo que a gente está vivendo. Hoje tem tantas distrações, tem tanta coisa, a gente se envolve com tantas coisas que acabam passando muito rápido os tempos, né? Lembro assim, quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para um campo, para um lugar calmo, parece que até o tempo passa mais devagar, porque não tem distrações, você consegue observar as coisas à sua volta, né? A gente presta mais atenção nas coisas que estão à nossa volta. Então, que a gente viva nesse mundo tecnológico que a gente está, mas que a gente não deixe de observar as coisas à nossa volta, que a gente preste atenção nos nossos minutos, nos nossos dias, porque tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida, né? Tempo é vida. Quanto mais tempo passa, menos tempo de vida a gente tem. Oi, Ana, bom dia. Tudo bem? Uma boa semana para você também. Então vamos continuar lendo ali, né? Onde a gente parou. Ai, achei aqui meu óculos. No livro de Isaías, eu acho que a gente leu, eu estava dando uma sondada agora de manhã, eu acho que a gente leu até o versículo 5, né, do 43. É isso mesmo? Então vamos continuar ali, né? Muito lindo esse trecho aqui de 43. Nossa, quantas vezes Deus já falou comigo através desse capítulo 43 de Isaías. E diz assim, ali no versículo 5: Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Quantas vezes Deus falando para o povo, né? Diante das adversidades que eles iam passar, das dificuldades que iam passar. E Deus falava ali, não temas, né? Não temas, eu vou com vocês, eu sou com vocês. Independente do que você estiver passando, Deus é com você, né? No 6, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, que formei e fiz. Né? Eu acho tão lindo quando Deus fala isso. Aquele que se chama pelo meu nome. Né? Nesse tempo, eles falavam isso, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O meu Deus, o teu Deus. Então, todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, aqueles que creem na palavra dele, né? Traze o povo, ainda que tem olhos, é cego e surdo, e ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Né? Deus falando assim que ele ia se manifestar para todos os povos, tanto para o povo de Israel, quanto para aquele povo que ele estava chamando de surdo e cego, né? As pessoas que não tinham ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, que não acreditavam nele, que acreditavam em outros deuses, que construíam para si estátuas e esculturas de madeira e pedra, e ficavam adorando, davam a eles nomes de deuses e adoravam aquilo como Deus. Então ele falou assim, traz esse povo, junte eles aqui, que eu vou mostrar para eles as coisas antigas e eles vão comparar para ver o que é a verdade diante de tudo isso, né? No 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, né? Mais uma vez, Deus mostrando para que o porquê que ele tinha separado o povo de Israel, né? Desde lá do tempo, ele separou Abraão, porque viu em Abraão um coração temente a Deus,
E a partir de Abraão, ele restabeleceu um povo onde ele se revelou a esse povo, mostrou a sua grandeza a esse povo, para que esse povo fosse testemunha da grandeza de Deus, né? Ele falou assim: vocês são as minhas testemunhas, a partir de vocês, todas as nações da terra conhecerão o meu nome, né? Deus falou lá para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o propósito de Deus sempre foi alcançar o mundo inteiro com a paz, com a graça dele, com a presença dele, com o temor dele, porque ele sabe que quando a gente volta o nosso coração para ele, nós somos protegidos das coisas ruins que podem nos acontecer, né? Deus nos protege através da adoração a ele. No 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Deixa eu ver se eu não pulei. É isso mesmo. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E o 13, que eu acho lindo demais esse versículo. Tá pintado aqui na minha Bíblia, né? Ainda antes que houvesse dia, eu era, né? A maioria das traduções diz eu sou. É assim que Deus se manifestava ao povo. Eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem o impedirá? Né? Muitas e muitas vezes Deus falou comigo através desse texto. E de tantas dificuldades que eu passei já na minha vida, né? Que eu estava passando. E aí eu estava começando no Evangelho, começando a conhecer o Senhor. E numa época eu abri uma loja, né? Eu tinha loja de decoração, de aromas, de coisas para banho, essas coisas assim. E eu abri uma outra, fechei essa loja, fechei 2 lojas que eu tinha na época. Foi uma confusão toda lá que aconteceu comigo. Eu não tinha estrutura emocional para tomar conta de tudo aquilo. E acabei fechando as lojas. Aí, mais tarde, depois que eu conheci o evangélico, eu vim para a igreja, aí eu abri novamente a loja junto com 2 amigas minhas. E elas montaram a parte de livraria evangélica dentro da loja de saboaria, de presentes, de artigo para banho, né? Então ficou uma loja grande com todas essas coisas, né? E aí passou-se um tempo, elas desistiram da sociedade, saíram e eu fui ficando e só ficou eu, né? E eu acabei ficando naquela loja por 2 anos. Eu não entendia nada da Bíblia, dessas coisas, de Deus, eu não entendia. As pessoas pediam, né? Ah, você tem cantor cristão, né? Eu falei, tenho, tem vários, né? Tinha vários CDs, né? Mas tem o Fernandinho, tem esse, tem aquele. Eu falei, não, cantor cristão. Eu falei, pois eles são cristãos. Depois que eu fui entender que cantor cristão é o Inário da Igreja Batista, né? Então eu passei muito mico, assim, dentro daquela loja. Eu não entendia, não conhecia essas coisas. E aí fui conhecendo, né? Então ali tinha de tudo, tinha várias denominações que vinham ali, pastores, irmãos, pessoas de todas as igrejas. Então eu conheci a Deus, assim, de uma forma bem ampla, né? Não engessado, assim, dentro de uma igrejinha, mas Deus em todas as igrejas, em todas as denominações ali, né? Deus é o único, Deus é o único. Então não é um melhor que o outro, não existe isso, né? Deus age em tudo por meio de todos. Então era lindo de ver assim aquela diversidade toda ali e o quanto eu fui aprendendo com tudo isso. Eu falo que ali foi uma formação assim que Deus fez na minha vida dentro daquela loja, né? E eu recebi muitas riquezas de Deus ali, né? Mas não materiais, né? Era um aperto todo mês, assim, para pagar as contas, era muito difícil, né? E eu aprendia, né? Ia numa igreja, aí eles falavam, isso aí você tem que repreender, é coisa ruim, né? Demônio que tá na tua vida, que tá agindo. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem? Como é que eu me livro disso, né? E ficava naquela confusão, porque eu não conhecia nada das coisas do Senhor, assim, a profundeza, um pouco mais, né, de Deus. Eu não conheço tudo de Deus, né? Porque ninguém conhece tudo de Deus. E eu conheço muito pouco
de Deus, né? Mas eu conheço o suficiente hoje para eu acreditar nele, para eu entregar a minha vida nas mãos dele. A gente precisa conhecer para a gente confiar no Senhor. E aí toda vez que eu abria a palavra, assim, de forma aleatória mesmo, Deus abria nesse trecho de Isaías, né? 43:13. E eu não compreendia a hora que eu lia isso, né? Antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, né? E eu lembro que uma vez eu estava dentro do ônibus, e eu entrei no ônibus e fui lá pro fundo do ônibus, e a hora que eu passei por 2 bancos, tinha um casal sentado, eles estavam conversando e eu só ouvi esse versículo que ele estava falando para ela, né? Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há, né? Que possa livrar alguém das minhas mãos. E operando, Deus, quem impedirá? Falei, meu Deus, esse versículo está me perseguindo, né? Aonde eu ia, eu via esse versículo. Se Deus quer falar alguma coisa comigo através desse versículo, eu não entendo o que quer dizer esse versículo. E um dia eu ouvi uma ministração inteira sobre esse versículo, assim. E eu pude compreender o que Deus está falando para mim, o que Ele está mostrando para mim. Ele estava mostrando que era Ele que estava operando na minha vida, não era demônio, não era nada de coisa arada que eu ficava preocupada com aquilo, né? Repreendendo e lutando e brigando com o diabo, né? E era Deus que estava agindo na minha vida. Existem vários tipos de tentações que a gente sofre, né? Tem as influências malignas, claro, que são o inimigo, a ação inimigo, ele se aproveita das coisas erradas que você está fazendo, né? Então, uma semeadura, um plantio, né? Um plantio e uma semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, se você está plantando frutos de espinhos, né? Você vai colher espinhos. E eu ficava pensando assim, mas eu não tô vendo o que eu tô fazendo de errado, né? Então, vinha aquela condenação, olhando assim, mas o que eu tô fazendo de errado? E eu não via o que estava de errado, tão errado assim, para eu estar passando por tudo aquilo, né? E daí tem as tentações e as provações que é Deus mesmo que prova. Tem aquelas que a gente mesmo cava, né? Por conta das nossas atitudes, das nossas palavras. Às vezes as nossas próprias palavras vão contra a palavra de Deus para nós. Então aquilo que sai da nossa boca tem que estar alinhado com a verdade de Deus. E esses são outros tipos de tentações. Você colhe pelos frutos que as suas palavras estão sendo lançadas. As nossas palavras são sementes. É muito importante a gente ter essa verdade dentro de nós. As nossas palavras são sementes. Então a gente precisa saber prestar atenção naquilo que a gente está lançando como semente, o que está saindo da nossa boca. Então esse é o segundo tipo de tentação. O primeiro baseado nas nossas atitudes erradas, que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. O segundo, da nossa própria boca, né? Às vezes você não está pecando por atitudes, mas está pecando por palavras, está falando coisas que não convém e acaba colhendo o fruto daquelas palavras que você está lançando no mundo espiritual. E o terceiro provação que a gente passa é a provação que Deus nos coloca, que é Deus que está nos transformando. E eu digo que essa é a grande maioria da vida de um cristão, né? Às vezes a gente fica aí brigando com o diabo, achando que é o diabo que está agindo na vida da gente, e é Deus que está permitindo aquelas situações, Deus que está colocando circunstâncias ali para você viver, porque Ele tem o intuito de te transformar. Ele quer mudar o teu caráter, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor para que você possa receber tudo aquilo que Ele está preparando para você, tudo aquilo que Ele já preparou, como a palavra fala, sempre no passado, né? Ele já preparou, Ele já fez tudo aquilo tudo que é teu, Deus já deixou reservado. Então a gente só precisa tomar posse disso, a gente precisa ir lá e pegar aquilo que já é bênção nossa. Só que antes da gente pegar e tomar posse de uma bênção, a gente precisa estar preparado para ela. É como um filho, né? Que o pai quer dar um carro para o filho. Eu vou dar um carro para o meu filho.
Ele tem condições de dar um carro para o filho, mas ele não vai dar um carro para o filho, porque o filho só tem 6 anos de idade, né? Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa se preparar, ele precisa tirar a carteira, para depois o pai poder dar um carro para ele. Então existe um tempo de preparação, e é dessas provas que Deus fala, que ele coloca a gente em situações, mas é ele que está operando. Não é nada diferente disso, é Deus mesmo que está operando para nos transformar, com a intenção de nos transformar. E Paulo já falava disso lá atrás, né? Já falou disso lá nas cartas dele, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, se o nosso coração é voltado para o Senhor, se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, com interesse, com verdade, isso, tudo que a gente passa, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. Então, por mais que sejam momentâneas tribulações, como a palavra fala, né, que a gente vai ter essas situações no nosso dia a dia, todas essas coisinhas vão operar em nós uma bênção de Deus, porque todas elas vão cooperar para o nosso bem. Deus converte em bem todo o mal que nos sucede, né? Porque Ele é quem está agindo na nossa vida, é Ele quem está operando. Como esse versículo fala, ainda antes que houvesse dia. Então, antes que não tinha nada, que era um vazio, que não tinha havia trevas sobre a terra, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim que fala lá no comecinho de Gênesis, né? No princípio, não existia nada. Então ele falou assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele falou lá para Moisés, quando Moisés falou, Deus falou que ia se manifestar para o povo, ele falou assim, mas tá, como é que eu vou falar para eles que alguém falou comigo, que Deus falou comigo, como que é teu nome, né? Daí Deus falou para Moisés, diga a eles que eu sou, né? Tem algumas traduções explicadas, né, da palavra que diz assim, eu sou aquilo que você precisa que eu seja, né? Então Deus, ele simplesmente ele é a paz. Você precisa da paz, ele é a paz. Você precisa de alegria na tua vida, ele é a alegria, né? O que você precisa, Deus é. Ele fala assim, eu sou, só isso. Tudo que você precisar, você vai encontrar em mim, né? Eu sou, o grande eu sou. Algumas partes da palavra fala assim. E aqui ele diz também, né? Antes que houvesse dia, antes que fosse criada todas as coisas, eu já era Deus, né? Eu sou, eu já estava no meio de tudo isso. Aí ele diz assim, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ou seja, eu opero em tudo. Eu sou soberano em todas as coisas. Todas as coisas procedem de mim, né? E todas todas mesmo. Se a ação do inimigo sobrevém sobre uma pessoa, ou é vontade de Deus, ou é permissão dele. Se é permissão dele, é por conta de um princípio que ele mesmo estabeleceu, da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, você está vivendo fruto das tuas próprias atitudes, né? Ou é vontade de Deus. Então, que a gente viva na vontade de Deus, não na permissão dele, né? Que a gente ande em conformidade com a sua palavra, para que a vontade dele seja ela boa ou não tão boa aos nossos olhos, né? Porque tudo que Deus faz é bom, mas às vezes aos nossos olhos, na nossa momentânea, na nossa alma que só vê as coisas momentâneas que nos acontecem, a gente não pode não entender o bom de tudo isso, né? Mas a palavra diz que Deus é bom em todas as coisas, tudo que Deus faz é bom. Então, seja as coisas boas ou aquelas que não são tão boas aos nossos olhos, todas elas procedem de Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele, né? E ele vai nos direcionar e vai nos guiar para aquilo que é o melhor para nós. E todas essas dificuldades vão ser instrumentos nas mãos deles para nos moldar, para nos transformar, para nos preparar para receber tudo aquilo que ele tem preparado para nós, né? Aí ele fala ali no finalzinho, né? E agindo eu, quem o impedirá? Ninguém. Não existe nenhum poder no mundo, no universo maior do que Deus, né? Tudo vem de Deus. Então, é muito grandioso. O nosso Deus é um Deus grande. Ele é muito maior do que os nossos problemas. Ele não é alheio às nossas dificuldades, né? Deus é onipresente.
está em todos os lugares, é onipotente, pode todas as coisas, é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, quando ele fala para a gente transformar em palavras as nossas petições, não é porque ele não sabe o que está nos acontecendo, é porque ele precisa da nossa autorização para agir na nossa vida. Então, ore a Deus, fale com Ele, coloque diante dele as tuas dificuldades, as tuas necessidades, e Ele vai te ouvir, Ele está te ouvindo, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, né? Tem essa certeza dentro do teu coração, que a partir do momento que você ouviu a palavra do Evangelho e nela crê, você já recebeu o Espírito Santo dentro do teu espírito como um selo da promessa. Ali você já é direcionado para caminhar com Deus, e já não é mais chamado servo de Deus, mas filho, né? Como Jesus disse, né? Já vos chamo servo, chamo vocês de amigos, porque aos amigos é dado a conhecer as grandezas, as profundezas do reino de Deus, e não aos servos, né? Então, nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, né? E se ele falou assim, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, né? Deixe de cuidar dele, eu nunca me esquecerei de vocês. Deus falou isso, né? Então ele é um pai zeloso, é um pai maior, muito maior do que o conceito que a gente conhece por paternidade, né? Não tenha como referência o teu pai terreno, né? O pai do céu é o pai criador, o pai que te formou, que te conhece desde o ventre da tua mãe, que te trouxe a esse mundo com um propósito grandioso e que te cuida, né? Ainda antes que você concebesse ele na sua vida. Amém? Beijo grande para você, que Deus te abençoe grandemente nessa semana, né? Que Deus ilumine os nossos dias e abra o nosso entendimento cada vez mais para a gente conhecer as grandezas da vontade dele para nós. Amém? Quanto mais a gente conhece a Deus, menos a gente sofre, né? A palavra fala isso. O meu povo padece, Deus falou isso através dos profetas, o meu povo padece porque lhe falta entendimento. Então a gente precisa entender, né? Para viver melhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Beijo grande, gente. Deus abençoe o seu dia e até amanhã, né? Se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.